Graça e paz, queridos, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Nesta manhã quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra sobre o silêncio, a importância e a qualidade do silêncio. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 3, um texto conhecido de todos, ele vai dizer assim no versículo 7: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. E muitas pessoas às vezes se perdem nessa questão do tempo. A gente tem o hábito de falar o time, né? O momento certo para cada coisa. Há tempo de falar e há tempo de calar. E como a gente pode discernir a diferença entre um e outro? Pensando nos princípios da palavra de Deus, eu quero dizer para você que é muito simples você descobrir esse time, você descobrir esse momento, esse tempo certo. Quando a palavra de Deus diz há tempo de calar e há tempo de falar, ele já demonstra para a gente que a gente tem que ter um direcionamento de Deus e buscar sabedoria para saber a diferença entre um e outro. E eu quero usar o texto de Efésios 4:29, que vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquilo que for bom e agradável, aquilo que edifique e dê graça às pessoas que estão lhe ouvindo. Olha que interessante, porque esse texto, combinado com o texto de Eclesiastes 3:7, ele vai mostrar para a gente qual é o tempo, qual é o momento de falar, qual é o momento de calar. Bom, vamos começar com o momento de falar, usando o texto de Efésios 4:29. O tempo de falar é quando as suas palavras forem edificar vidas. O tempo de falar é quando as suas palavras forem abençoar. Uma vez li num editorial de um texto que dizia assim: só abra a boca se as suas palavras forem tão doces quanto o silêncio. Assim, nós podemos então compreender e saber o momento de falar. O momento de falar é quando as suas palavras são primordiais para fazer a diferença positivamente na vida das pessoas que estão à sua volta. Críticas nem sempre são essa ferramenta que a gente está procurando, a menos que sejam críticas construtivas, faladas em amor, através de palavras doces. Agora, qual é o tempo de calar? O tempo de calar é quando você, na mesma luz do texto de Efésios 4:29, você está entendendo e percebendo que as suas palavras não vão edificar. Se você está nervoso, se você está sendo atacado de alguma forma, se você está sendo criticado por alguém que aparentemente não gosta de você, não é a melhor hora para você dar uma resposta. Não é a melhor hora para você falar. Não é a melhor hora para você expressar a sua opinião. A melhor coisa que você tem a fazer é calar. O silêncio fala por si só nesse momento. As suas palavras precisam ser palavras que edificam. Como cristão, como servo de Deus, as suas palavras precisam ser palavras abençoadoras. As suas palavras não podem ser palavras de acusação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de relativismo e onde o viés político está muito aflorado, um tempo em que as redes sociais permitem todas as pessoas a esboçarem as suas opiniões de forma muito ampla, nós precisamos entender qual é a melhor hora e quais são as melhores palavras para nós usarmos para falar, ou qual é a melhor hora de nós fazermos silêncio. Nós, cristãos, precisamos ter um diferencial. Precisamos fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Que você possa, então, buscar a direção de Deus. Tiago 1:5 vai dizer: se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará. Peça, porém, crendo. E assim nós cremos que Deus pode te dar sabedoria, para você discernir qual é o melhor tempo de falar, qual é o melhor tempo de calar. Deus abençoe a sua vida.